Bom, gente, hoje nós temos uma situação relativamente confusa aqui na USP. Precisamos mudar o local de onde está sendo feito esse seminário, mas para os internéticos não altera muita coisa. Enfim, nós temos um tema hoje que é extremamente interessante, polêmico talvez, não deixa de ser, mas a polêmica faz parte, é bom, né? Que é a discussão de patente, direito público à saúde, né? Vai por aí. E quem vai fazer essa exposição para a gente é o Júlio Acosta Navarro, que tem uma particularidade, ele tem mais de um doutorado, que é uma coisa que não é muito comum. Aqui tem um monte de gente que está tentando fazer o primeiro, estão enrolando para fazer o primeiro, certo? Ó, tem uns até estão se escondendo, aqui também na frente também, certo? Não é só lá atrás, não. Tá? Tem uns aí que já estão mais para frente, mas enfim, tem outros que enrolam para fazer pós-doc, mas enfim, né? Júlio tem 2, né? Ele é médico assistente daqui do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, tá? Ele tem um doutorado em integração da América Latina, quem está vendo aí o slide pode perceber. Eu gostaria apenas de lembrar aos nossos internautas que o trânsito pela internet ele é relativamente lento, não é instantâneo. Então, se vocês deixarem para fazer perguntas só no final, normalmente a gente só recebe depois que o Júlio foi embora, aí não adianta muito, tá? Fazer pergunta antes, pouca gente faz porque, vou esperar terminar, etc, etc. Em todo caso, tá? O e-mail para perguntas é oicusp@gmail.com, ou então no Twitter, OIC, aquele traço que fica embaixo, inovação, quer dizer, que se escreve inovacal, né? É sem cedilha e sem tio. Ok? Bom, Júlio, muito obrigado, em nome aqui do Observatório, pela sua disposição de vir aqui discutir com a gente. Tá? Obrigado, Mário. Obrigado, Laura. Obrigado, professor Carvalheiro. O que vou tratar agora é uma problemática essencialmente multidisciplinar. Quer dizer que não circunscreve só uma área, por exemplo, o direito, saúde pública, economia ou ciência política. Na verdade, é uma problemática imbrincada em vários aspectos das ciências sociais. E que serviu, né, da tese de meu doutorado no Programa de Integração de América Latina. Mas como preâmbulo, eu queria comentar, né, que faz um médico que todo dia trata pacientes graves em UTI, na sala de emergência, né, falando de ciências sociais, né, porque esse desvio, né. Acontece que quando terminava a minha pós-graduação em medicina, lá por 2002, 2003, eu percebi, né, de que um cientista ele não poderia se enfrascar exclusivamente sobre o achado de uma determinada droga ou um modelo de experimentação em animais, né? Ou qualquer outro tipo de procedimento, se ele não tivesse uma preocupação social, se ele não seja ciente de que sua contribuição científica tinha de alguma maneira que ver com a sociedade, com os problemas que afligem a sociedade. Então, uma série de eventos aconteceram na minha vida, e um deles foi, lembro com esta fotografia em 2003, em um momento onde o mundo se comovia pela invasão, né, de um país sobre outro, né, com pretextos mais que enganosos, né, e que nessa luta, né, nessa comoção, né, os diários, os meios de comunicação, como nós sabemos, né, meios de comunicação não são totalmente imparciais, né? Sai publicado essa na capa de uma famosa jornal no São Paulo, né? Mostrando, né, o sofrimento, a injustiça, né, de crianças, né, desse país invadido. O que me chamou a atenção foi 2 dias depois que o mesmo jornal bota essa fotografia, mas com uma série de correções ao redor dessa foto, indicando que um grupo de médicos de Inglaterra tinha analisado a fotografia e pelas características desde Inglaterra eles tinham dado dados para suspeitar que essa fotografia não era
poderia não ser autêntica. Isso, como médico, né, eu senti uma profunda sensação de desilusão, né, de perceber que a medicina, né, não é como as matemáticas, mais 2 é 4, né, nem como as religiões, talvez, né, mas uma questão muito relativa e com uma questão que parecia mais um campo de batalha de movimentos a favor e em contra. De tal maneira que eu chego, né, a me direcionar, focar, né, sobre uno de esos grandes problemas sociales y me encontro, né, con ese problema da epidemia do HIV, né, que a sua vez ele faz uma intersecção brutal com um acordo comercial. Mas como que seria essa história? Na década de 80, o mundo também se comocionou, né, pela aparição de uma epidemia com características inusuais, né, de alta letalidade, né, e selectivo de um grupo de risco. Pouco tempo depois se descobriu, né, de que existia um vírus que estava associado. Até agora não foi demonstrado causalidade, mas foi associado um vírus, né, a esta epidemia. Esta epidemia teve uma característica de avançar rapidamente, né, a tal ponto de que no ano 2000, né, o Conselho de Segurança da ONU tratou e considerou como uma emergência global. Apesar de tentativas de organismos multilaterais para tentar frear esta epidemia, os resultados foram muito infructuosos, levando a milhões de perdas em continentes como África. Nesse contexto, esta pesquisa, que é multidisciplinar, pretendió responder duas perguntas, especificamente no contexto desse programa de integração de América Latina. A primeira pergunta foi como foi a política de saúde de combate à epidemia do HIV de Brasil e de México, os dois países de maior economia em América Latina, e além disso com características diferentes, já que o Brasil pertencia ao grupo do Mercosul e o México já estava no grupo de NAFTA. E o segundo objetivo era ver qual era a influência da legislação sobre propriedade industrial destes dois países sobre o acesso de medicamentos para HIV, num contexto do Acordo TRIPS. Nossa hipótese de trabalho, né, que é a questão central, né, era que, baseado neste estudo, a gente acreditava que o país que permitiu patamares mais elevados de propriedade industrial, ou seja, o país que otorgou mais benefícios aos detentores de patentes, né, levaria a um maior risco à saúde pública. Ou seja, quem mais oferecia benefício para os detentores de patentes resultava um detrimento na saúde pública, né, entre esses dois países. Então, esta pesquisa tinha como hipótese essa ideia. Durante muitos anos, né, que transcorreu este trabalho, foram chegados a ser consultados especialistas de uma maneira quase vis-a-vis, né, em os dois países, né, técnicos, profissionais em ambos países, além de ser revisada toda a informação oficial dos institutos dos dois países, como o Instituto de Propriedade Industrial de ambos países, o programa de HIV/AIDS de ambos países, especialistas em propriedade intelectual, representantes de organizações não governamentais e assim por diante. Também foram visitadas as bibliotecas, né, destes centros de maior expressão, né, e esta pesquisa também deu oportunidade, né, em uma viagem de 3 semanas, de conhecer o irmão país de México, né, sentir a situação social, né, que vivem eles, um país cheio de imaginação, uma riqueza arqueológica fantástica, uma história, né, dramática, né, de invasões e conquistas, inicialmente pelos espanhóis, né, depois pelos franceses e talvez no mais expressivo, né, momento da história de México é representado, né, pelo fresco que está no Palácio de Chapultepec, né, o fresco principal, né, que comemora o sacrifício dos niños héroes, ou seja, um grupo de cadetes que, frente à invasão americana em 1847, que ao final ia resultar
na perda, né, na perda de uma grande extensão territorial, as crianças se jogam, né, do palácio, né, para evitar que a bandeira fique em poder dos americanos. Então, para isto, a gente tem que dar um panorama geral a qual é o estado do HIV, né? Então, como nós tínhamos comentado, o HIV foi uma epidemia real, né? Não foi superestimada, não. A gente pode ver aqui, né, que o comprometimento, né, a expectativa de vida, né, a gente vê claramente na terceira linha, né, que a expectativa de vida ao nascimento, né, é afetada depois da década de 30, principalmente no continente africano. Até a curva, a estrutura populacional, né, a pirâmide populacional, em alguns países, como Lesoto, né, e Ghana, a característica da curva populacional, que é piramidal, muda, né, fazendo uma cintura, né, porque principalmente pega a população economicamente ativa. O estado atual, né, desta epidemia é de que atualmente existem mais de 33 milhões de pessoas infectadas com o vírus do HIV. Só 2 milhões de pessoas morreram por AIDS em 2008. E na história conhecida pela humanidade, só 2 eventos que foram tão detonadores como a epidemia de HIV, que seria a peste negra no século XIV, que dizimou 2/3 partes da população europeia, e durante e depois da Primeira Guerra Mundial, a epidemia espanhola, que matou 50 milhões de pessoas. Então, respondendo para a nossa primeira questão, né, como foi a política destes 2 grandes países, né, que enfrentariam esta epidemia, a gente vê que tanto Brasil e México são os 2 maiores países em América Latina em extensão territorial, em população e também em Produto Interno Bruto, com características demográficas muito parecidas quanto à taxa de natalidade, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida a nascer e índice de desenvolvimento humano. Nesse contexto de 2 países aparentemente relativamente homogêneos, né, a história deles seria diferente. Quanto aos indicadores epidemiológicos, né, vemos que estes 2 países foram os maiores afetados pelo HIV, em termos absolutos. 730 mil pessoas infectadas no Brasil e México 220 mil. No Brasil, né, em 1991, depois de uma série de lutas e reclamações, né, da população que era afetada, se conseguiu acesso gratuito ao tratamento com ácido budina para pacientes com HIV/AIDS. Só que este acesso inicial que aconteceu em São Paulo ia ganhar uma expressão federal universal em 1996 através, né, de um procedimento no Congresso que foi lembrado como a Lei Sarney. Posteriormente, o leque de drogas, né, evoluiu, né, de drogas para tratar o HIV evoluiu, até atualmente tem 19 e 20 drogas, né, para uma população estimada em mais de 170 mil pacientes. Só que a evolução deste programa de drogas, né, assim como evoluía em número de drogas, né, o orçamento que o governo gastava também subia, né? Em primeiro lugar subia porque o número de pacientes aumentava e porque com o passo dos anos se criavam novas drogas que estavam sujeitas de patentes e o valor destas novas drogas encarecia o tratamento. Estudos médicos indicaban que a terapia con estos antirretrovirales para los pacientes con AIDS dio una respuesta na melhora, disminución de mortalidad por AIDS y de internações. Então, vendo os bons resultados do Brasil, Brasil, ao tomar esta medida de dar acesso universal, marcou um hito no mundo, porque esta política foi ainda
em contra das recomendações de organizações como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, né, de que sugeriam ao Brasil não fazer isso, né, por uma série de receios, de resistência, etc. Nesta história do Brasil, né, de poder cumprir a sua palavra com a sua população, né, se percebeu esse encarecimento progressivo, né, pelas novas drogas, e dentro daquela luta de poder subsistir este programa, não, já em 2001 se habló da ameaça de quebra de patentes, né, ou seja, a produção de drogas, né, que estavam com patentes, mas que de uma maneira como um medicamento genérico que poderia ser produzido, ¿no?, a um custo bem menor, ¿no?, de tal maneira que o programa pouparia recursos em boa quantidade. E o que estaria acontecendo com México? Como a gente vê nesta tabela, o primeiro caso de AIDS em Brasil, né, e México foram quase contemporâneos. Mas as diferenças começam com, por exemplo, o início do acesso de tratamento. No Brasil, o início foi em 1991, né, através dessa entrega de medicamentos em São Paulo para alguns pacientes. E em México, só em 1997, que algunos laboratorios entregaban por doación, ¿no?, y principalmente baseado en estudios, ¿no? Los laboratorios escolhían un determinado grupo de personas en México y experimentaban el efecto de esta medicación. Otra diferencia, ¿no?, que a gente pode ver na política de estos países es que o inicio de acceso universal no Brasil foi em 1996. Na verdade, foi o início universal em todo o mundo, né? Anos depois, a maioria de países no mundo começariam a imitar essa política. O México também, em 2001, deu uma lei, 5 anos depois, de começar, de iniciar este processo de acesso universal. Esta diferença de início de acesso universal fica refletido, né, atualmente pela cobertura de antirretrovirais, né, que atualmente, por exemplo, a cobertura total, né, no Brasil, né, supera ao México, apesar de que eles tenham como lei, né, o acesso universal. Então, este programa de México teve uma dramaticidade nos seus inícios, como comentei, né, que em 1997 começou a ser entregue, né, e em 2001 se deu este acesso universal teórico. Só que nesse tempo, nesse tempo de anos, né, que só algumas pessoas otorgavam, se criou um tipo de fundo, né, um fundo para este tipo de pessoas, né, mas era um fundo insuficiente, de tal maneira que foi chamado lá de o Titanic, porque só podia ser alcançado para as crianças e as mulheres. Posteriormente, né, na visão de alguns especialistas mexicanos, né, que veían este panorama, né, eles julgavam como um panorama de certa maneira até positivo, né, que não tinha acesso, depois começam a ter progressivamente. O Dr. Julio Frenz, responsável da Secretaria de Saúde, comentaria de que dentro desse processo de conseguir sustentar o programa mexicano, né, eles não acreditavam na violação de patentes nem como ameaça, nem como uma possibilidade real. Na verdade, na cabeça dos governantes ou pessoas oficiais de México, entretanto, no Brasil, a mídia, né, e os responsáveis já falavam, faziam estudos de uma eventual quebra de patentes. No México isso era uma questão proibitiva. Mas aí, quando a gente tenta entender, não, por que essa diferença, né, na impressão, né, embora não exista uma documentação, uma comprovação, mas na impressão é que existia essa influência, né, dos laboratórios, essa influência forte, né, dos laboratórios transnacionais, né, sobre o governo, para impedir, né, de que pues, a ideia de quebra de patente, né, seja discutida. Então, nesta primeira parte, comparativamente, o impacto da epidemia do HIV foi maior no Brasil que no México, em termos absolutos e relativos, em número de pessoas afetadas e mortes, assim como no gasto total. Porém, a política de acesso universal implantada precocemente
a fabricação de genéricos e uma melhor condição de negociação com empresas farmacêuticas com o objetivo de garantir a sustentabilidade do programa de combate à epidemia, garantiram ao Brasil um maior benefício em termos de bem-estar da população. E tentando responder a segunda pergunta, né, sobre a questão da legislação, né, sobre propriedade intelectual e sua influência sobre acesso a medicamentos, é necessário ter um panorama básico do que significa propriedade intelectual. Devemos lembrar, né, que a propriedade intelectual que inclui, um termo que inclui a propriedade industrial e os copyrights das produções mais sutis, né, como livros, software, etc., né? Ou seja, a propriedade intelectual é um termo maior de dois, né? Propriedade industrial, de patentes e copyright. Essa é uma questão muito recente. Na história da humanidade, se a gente considera que o ser humano tem 5 milhões de anos, né? A propriedade intelectual surge na civilização nos últimos 1% de sua existência, né? Devemos lembrar que durante a história da humanidade, né, civilizações como egípcio, civilização grega, os incas, os astecas e maias, né? Assim como personagens como Moisés, Sócrates, Platão e Leonardo da Vinci, né? Contribuíram, né, tanto para a ciência e em alguns casos para a tecnologia, né, de uma maneira fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, mas naquele tempo não existiam esses conceitos de propriedade intelectual e patente, de tal maneira de que aquela ideia, mito, né, de que é necessário, né, para a sociedade, ¿verdad? É uma questão errada, né? Só no século XIV e XV, né, que através do pensamento de Tomás de Aquino e John Locke e outros mais, que comienza-se a teorizar, né, los fundamentos legales, éticos e jurídicos de lo que viria a ser a propriedade intelectual. A teoria do direito natural, a teoria da remuneração, a teoria do encorajamento e a teoria de contrato. Não? São as 4 grandes teorias que sustentariam, né, a questão legal e ética da propriedade intelectual. Só que imediatamente outros pensadores, né, criticaram e praticamente desarmaram estes argumentos, né, como Thomas Jefferson no século XVIII, né, que afirmou que as ideias deveriam espalhar-se livremente de um lado para outro sobre o globo para a instrução moral e mútua do homem e a melhoria da sua condição. O Pierre-Joseph Proudhon, né, que no seu livro O que é a Propriedade, ele responde que a propriedade é um roubo. E eu acho que a expressão mais clara, né, de Isaac Newton, né, quando perguntam a ele como ele conseguiu, né, esses avanços, né, se referindo à questão da construção social do conhecimento, né, que quer dizer todo conhecimento surge, né, acima de outro prévio, né. Ele afirmou: se eu consegui enxergar além, é porque estava sentado nos ombros de gigantes. Mais recentemente, o Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, também criticaria o modelo actual de sistema de patentes, né? Já que ele tem um grande viés, né? E mais ele está a serviço, né, dos detentores de patentes e áreas como saúde pública, não seriam até esquecidas. Podemos, na verdade, resumir a história da propriedade intelectual, né? Até eu resumo em uma peça tratada de 3 actos, né? O primeiro acto seria o nascimento, né? Os inicios da propriedade intelectual na época histórica da mercantilização, com a criação da imprenta por Johannes Gutenberg e a otorga da primeira patente sobre um moinho de trigo em Venécia, que justamente os inicios, né? Surge por primeira vez.
O segundo acto, que seria a internacionalização da propriedade intelectual no meio da era industrial, né? E cujo momento mais claro era a criação da União de Paris, onde vários países de Europa e de América se juntaram para estabelecer as primeiras bases da propriedade intelectual. E o terceiro acto, mais atualmente, né? Onde, em plena vigência do neoliberalismo e ordem unipolar, não? Após a queda do Muro de Berlim, se estabelece a Organização Mundial de Comércio e todos os tratados, incluindo o Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS, que seria um acordo internacional assinado por todos os membros da OMC y que establecía patamares mínimos obligatorios de propiedade intelectual. Então, este acordo TRIPS, o principal sector detrás desse acordo foi o sector farmacêutico, porque a maioria desses países que assinaram esse acordo, antes de assinar, eles não otorgavam patentes para fármacos. A fragilidade dos produtos farmacológicos radica de que pueden ser copiados por ingeniería reversa, ¿no? Y de esta manera crear copias genéricas, ¿no? Y a principal estrategia de competición de ellos es por la diferenciación de sus productos. Quiere decir, ¿no? De que ellos crean un producto y años después, cuando se está acabando a patente de este producto, crean una molécula un poquito diferente, más diferente, de tal manera que esta nueva molécula comienza a contar un nuevo periodo de patente, ¿no? Críticos como el premio Nobel de Medicina John Sulston afirmó de que la propiedad privada de ciencia e innovación aumenta cada vez más, llevando una consecuencia de un direccionamiento de la ciencia hacia ámbitos rentables, o sea que estaba direccionada hacia un mercado, ¿no? Que podría dar gaños, ¿no? En detrimento de áreas, ¿no? como enfermedades negligenciadas, donde pues la población, a pesar de ser un gran número mayoritario, no podrían arcar con sus costos, ¿no? De tratamiento. Entonces, de tal manera, en esta época, el problema de acceso al tratamiento para que resultó de que, ao ser atingida a África y a población africana no tenía como, por ejemplo, arcar con sus gastos mínimos de subsistencia. En esta época, las drogas para HIV ya estaban patenteadas y el costo, ¿no? Que los laboratorios establecieron era en torno de $10.000 por año, ¿no? Entonces, si la población o individuo africano él no tenía durante o ano suficiente para se alimentar, ¿no? Mucho menos iba a tener $10.000 para se tratar, ¿no? De tal manera que en 2001 70% del número de infectados por HIV estaban en ese continente. 19 millones de personas ya habían morrido, de los cuales 2 millones solo en 2001. Y la previsión era que 55 millones de personas morirían en las próximas 2 décadas. Entonces, respondiendo a esta segunda pregunta, ¿cómo fue a cuestión de la legislación? Debemos lembrar, ¿no? Que este acuerdo TRIPS, ¿no? Permite dentro de su establecimiento algunas flexibilidades y salvaguardas, ¿no? O sea, algunos mecanismos que los países podrían utilizar para de cierta manera protegerse, por decir así, ¿no? Como un periodo de transición, o sea, un tiempo variable dependiendo si un país avanzado, ¿no? O si un país menos desenvolvido, ¿no? O sea, un tiempo, unos años até incorporar a la ley, a licencia corbucórea, popularmente llamada a quiebra de patentes, ¿no? Que he dado en algunos casos, ¿no? Se estipula las características, a importación paralela, o sea, capacidad de un país de poder ingresar a su país un determinado producto, ¿no? Que consiga un menor precio, a provisión volar o a excepción volar, y cuando un país utiliza los procedimientos de crear esta molécula, ¿no? Con fines de investigación, y a actuación del sector de salud, que a particularidad de que un país pueda crear un organismo, ¿no? Directamente para avaliar esta cuestión de propiedad intelectual.
Então, comparando estes dois países, Brasil e México, já que o México em 1993 ele assina o NAFTA, né? Então, o NAFTA é um acordo comercial que tem um grande capítulo sobre propriedade intelectual. Então, a gente já podia, ao ver que o México tinha assinado o NAFTA era um acordo onde, por exemplo, dentro das características de patentes pipeline, né, que são umas patentes retroactivas, né? Patentes pipeline são patentes retroactivas, patentes de ressuscitação, ou seja, se dá uma patente a um produto que já está no mercado, que existe, já está no domínio público. Entonces es una, la verdad, una paradoja ese patentes pipeline. No caso de NAFTA, né, requería que o país de NAFTA, nesse caso México, deveria incluir essa questão de pipeline. E outra questão, a importação paralela, que era um mecanismo de salvaguarda, também não era permitido no NAFTA. Então, o panorama já mostrava que quando o México entra no NAFTA, a questão de propriedade intelectual seria ainda com patamares maiores. Então, resultou de que, em 1996, na legislação brasileira de propriedade industrial, resultante da pressão, da obrigatoriedade de adaptar a legislação de Brasil ao Acordo TRIPS, não? Então, Brasil estabelece uma legislação onde tem umas características quanto a patentes para lá, licenças computórias, que ainda se assemelha ao México, ou seja, esperava-se pela tabela mostrada anteriormente que talvez o Brasil poderia utilizar dos recursos como evitar o pipeline, né? Porém, né, ao início da legislação de propriedade industrial no Brasil, ele se assemelha muito à propriedade de México, ou seja, a legislação de propriedade industrial de Brasil, de certa maneira, oferece além do necessário em propriedade intelectual. Quando se analisa as condições de quebra de patentes no Brasil e México, ainda se vê algumas diferenças, como que em alguns casos, como por exemplo, contra prácticas anticompetitivas e competencia desleal, é uma condição que se pode dar uma quebra de patentes no caso do Brasil, mas não no México. Quando, por exemplo, existe uma falha do detentor da patente em produzir localmente, por exemplo, o país, um determinado laboratório quer vender determinado remédio. Se essa droga não é produzida em fábrica dentro do país, né, então, no caso do Brasil, seria uma condição de quebra de patentes. No México, não. E no caso de patentes dependentes, né, quando uma patente não pode ser explorada sem usar a outra, também. Então, de tal maneira de que existia diferenças quanto à legislação. Neste caso de quebra de patentes, o Brasil dava maiores condições de poder aplicar essa lei. Isso resultou de que o Brasil se envolva especificamente com os Estados Unidos em uma chamada guerra de patentes, onde um dos episódios seria especificamente no ano 2001, onde os Estados Unidos questionaram o artigo 68 e o artigo 61 da legislação brasileira, porque ameaçar determinar esta quebra de patentes nos casos de produção, de não produção local. Isto levou a uma guerra que levaria até na Organização Mundial de Comércio, e que só por uma pressão internacional, né, em 2001, em meio da desgraça que acontecia em África, houve uma pressão dentro dos Estados Unidos para que os Estados Unidos retirem essa demanda contra o Brasil, né? Essa pressão dos Estados Unidos, além dessa questão legal, né, incluiu a colocação do Brasil na secção 301 da Watch List, que é uma lista de países, né, que não respeitam a propriedade intelectual, e que praticamente isto leva a um fluxo comercial diminuído, né, um prejuízo comercial diminuído para o Brasil. Então, vê-se claramente, né, de que a questão do que nessa época se queria evitar é refletido nesta imagem, né, onde se vê claramente que quando surge um medicamento genérico, ou seja, um medicamento
que poderia ser produzido por uma quebra de patentes, obriga, né, ao produtor da droga, detentor de patente, a baixar seu preço, né, porque o medicamento genérico não paga royalties, né? Então, dessa maneira, cada vez que surgia um novo produto, ou seja, que surgia um produto genérico do produto detentor da patente originário, então o preço do coquetel ia diminuindo, né? Então, como vemos, em junho de 2000, o preço era $10.000, né? E esse preço de coquetel constantemente ia baixando, né? Até que em 2008 alguns coquetéis resultavam na faixa de $300, né? Então, dessa maneira se veía claramente, né, que o preço, né, colocado era um preço pues abusivo. Outra característica do Brasil da legislação foi, como comentado, esta questão de patente PAPLAI ou patente de revalidação, né? Que é uma disposição temporária por meio do qual foram aceitos patentes em campos tecnológicos não reconhecidos até então. Este tipo de PAPLAI impactou fortemente a saúde pública, ya que posibilitou o patenteamento de produtos sem um exame da patente, ferindo os princípios constitucionais. Outra das dificuldades ou das limitações na lei brasileira é que o INPI, que é a autarquia responsável pela normatização, eles ampliaram ainda os critérios de otorgar patentes de produtos nuevos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o indicación nueva, de nuevos usos. Por ejemplo, o Viagra, ¿no? Só para mostrar. Viagra foi uma droga que foi criada para um problema cardiovascular. Então, foi patenteada para isso, mas tempo depois se observou que, pelo efeito colateral sobre a função sobre a função sexual, né, poderia ter um segundo uso, né, que foi descoberto segundamente. Então, esse é um tipo, uma característica do segundo uso, né? No caso do INPI, reconhece, porém, isso era uma aplicação contra a lei. Assim, no caso do Brasil, em 2005, com toda essa problemática do acréscimo dos valores de antirretrovirais, né, e o perigo do programa não ficar sustentado, as ONGs, né, existe uma série de movimentos que tentam pressionar ao governo para quebrar a patente. Ao final, em 2005, né, se aprova e, nesse incidente de 2005, quando ia ser aplicada esta lei, se consigue um acordo em último momento com este laboratório, né, e se evita, né? E se evita, faltando dias para executar a patente, né? Então, só no terceiro episódio desta guerra de patentes, que foi em 2007, quando um outro medicamento, o Efavirenz, aumenta e encarece muito este programa, onde desta vez, já estando aprovado, se aplica, se dá esta lei de licença compulsória, né? Já que nas negociações entre o laboratório e o programa e o governo para tentar abaixar o preço foram insatisfatórias. Então, em 2007 se quebra a patente, né? Só que nesse momento, em 2007, já anteriormente, em outras circunstâncias, né, como por exemplo nos Estados Unidos, esta licencia compulsória ou quebra de patentes já tinha acontecido, né, como no caso da utilização de tetraciclina na década de 70, e em 2001, né, na ameaça de um ataque por anthrax, se utilizou a licença compulsória como uma ameaça para reduzir os preços contra o laboratório Bayer. Este é um gráfico onde se analisa os quesitos relacionados à legislação e se vê que numa avaliação de sensibilidade à saúde pública, né, o México, né, tem uma sensibilidade menor com respeito ao Brasil, né? No caso do México, né, seria diferente porque esta questão de propriedade intelectual, esta discussão que já começava numa base de que a legislação era uma legislação que tinha que cumprir as recomendações do NAFTA, né? Então, toda esta história rica no Brasil de lutas de contra patentes, não se deu em México, né? Precisamente por esse acordo, mas detrás desse acordo, né, os críticos, mesmo mexicanos, né, criticam que existia uma questão de índole econômica e política detrás de tudo isso. Em um dos poucos esforços, né,
de algunos políticos y gente que reclamaban no México, né? Por exemplo, em 2008, dois senadores, né, exortavam os laboratórios para que abaixem o preço, né? E até ameaçavam que iam a tomar uma medida mais drástica, não? Mas nunca mencionava a questão de quebra de patentes, mas tudo ficou praticamente na retórica. Em conclusão, né, este trabalho chegou à conclusão de que, acabada a Guerra Fria, Brasil e México foram envolvidos pela onda de globalização e neoliberalismo, sendo uma consequência disto a criação da OMC e a assinatura do Acordo TRIPS, que resultaria na implementação das respectivas leis de propriedade intelectual de ambos países. O Brasil se diferenciou do México logo de início por ter permitido que, frente a repercussões negativas sobre a saúde pública, forças sociais e políticas organizadas questionassem a lei, levando as autoridades governamentais a modificá-la em defesa da saúde pública. Porém, paradoxalmente, o Brasil, apesar de ter tido um claro papel protagônico na questão de propriedade intelectual, teve um desempenho ambíguo se consideramos certas características de sua lei, como o mecanismo pipeline ou as diretrizes do INPI favoráveis aos detentores de patentes. No substrato dos factores casuais destas divergências podem ser considerados diversos factores como a influência política dos Estados Unidos e interesses econômicos de suas empresas, o papel dos actores internos e demandantes de reforma e os padrões de formação de coalições e mobilização políticas diferentes dos países. Ainda ficam alguns desafios, né, por resolver, como o fato de que o Acordo TRIPS foi, na verdade, desenhado, né? O Acordo TRIPS foi desenhado sobre a retórica de promoção de inovação tecnológica e transferência de tecnologia. Mas existem trabalhos, uma série de trabalhos atuais, né? Por exemplo, este trabalho no Brasil, onde se vê que a promoção de inovação não se cumpre, na verdade, né? Porque a maioria de pessoas que patentam, né, são pessoas estrangeiras, né, dos Estados Unidos, e menos são pessoas nacionais, né? Além disso, a questão de inovação também não se cumpre para a questão de produtos de doenças negligenciadas, né? Das últimas 1000 moléculas nos últimos 20 anos, só 15 moléculas foram desenhadas para doenças negligenciadas e o resto para doenças que têm mercado. Outra questão de estudo de transferência de tecnologia mostrava que efectivamente houve um decréscimo de transferência de tecnologia na fase pós-TRIPS. Também é um desafio os dispositivos 3 Plus em América Latina, nos acordos comerciais bilaterais, onde dentro desse acordo comercial existe um capítulo de propriedade intelectual onde se introduzem dispositivos de maior patamar de propriedade intelectual, como pipeline, extensão de prazo acima de 20 anos, exclusividade de dados, novos usos, fórmulas polimórficas. O grande desafio, né, do posicionamento, da idiosincrasia, né, do pensamento internacional, né, para ilustrar a OMPI, que é uma agência mundial que deveria ser imparcial, né, ele tem um claro viés, né, em favor dos detentores de patentes, né, num de seus manuais, né, ele, en una de sus revistas, ¿no?, que da a disposición, por ejemplo, él establece que existen 3 mitos, o sea, 3 fantasías, ¿no? Segundo él, es un mito que el sistema de patentes es irregular para todos sus países, ¿no? Otro mito para él dice que los tratados internacionales concerniendo a protección interfieren con el derecho básico a vida, ¿no? Y que los problemas de acceso a salud tienen como principal responsable el sistema de patentes. A tal maneira fica um descaro de justificar as patentes, não? E utilizam argumentos como utilizar a garoto propaganda o Leonardo da Vinci, né? O sea, utilizan Leonardo da Vinci para promover inovação, sendo que Leonardo da Vinci nunca patenteou nada. Ou promovem, não, trabalhos assim matemáticos, modelos matemáticos, onde a questão de propriedade intelectual, né, se mistura com a questão do bem-estar da população em termos equacionais. Como disse o diretor de Médicos Sem Fronteiras, no momento, em 2011, né, ainda se prevê uma tremenda crise, né, para a população do HIV e AIDS, não? Por questão da resistência de medicamentos, porque a doença não foi tratada, né? Mas esta preocupação, né, sobre a questão iria além, né? Além da epidemia,
poderia se estender a questão de alimentação e a genética. Obrigado. Bom, obrigado, Júlio. Então agora vamos passar ao nosso debate. Quem quiser fazer comentário, perguntas, por favor, se identifique para que os nossos internautas consigam saber. Antes de começar, eu só queria fazer a seguinte pergunta para o Júlio. Nós temos a possibilidade de deixar o vídeo da sua apresentação e os slides no site do observatório, mas isso depende da sua autorização. Então, tá bom? Então, o Júlio autorizou. Bom dia. Daqui a pouco os slides e a apresentação vão estar disponíveis no site, tá bom? Por favor. Bom dia, meu nome é Luiz Caseiro, eu sou pesquisador aqui do Observatório, faço mestrado em Sociologia aqui na USP. Queria agradecer a palestra do professor Júlio, muito obrigado. Num dos primeiros dados que você mostrou ali, apesar de haver uma lei de acesso universal a antirretrovirais, tanto no Brasil como no México, no Brasil está em 80%, né, o dado de 2007, e no México está 57%. Queria saber por que esse percentual não consegue ser maior e como atingir isso, tanto no Brasil como no México. Porque eu imagino que o medicamento é bem caro, né, um medicamento muito caro. E por que nem todas as pessoas conseguem ter acesso a ele? Então, existem algunos factores, como por ejemplo, a questão de que sobre una población calculada de pacientes con HIV se calcula un número que debería tener indicación de tratamiento antirretroviral baseado en un número de linfócitos, por ejemplo 350 se calcula. Sobre ese número que se calcula se ve cuánto de pacientes están recibiendo. Entonces, a diferencia de ese número calculado y de lo que he entregado, se considera como esa diferencia que está faltando. Ese es un factor, ¿no? A outra questão é o fato mesmo da entrega de medicamentos, né? Ou seja, por exemplo, no México, apesar de que eles têm acesso universal, tem cidades, né, onde tem pacientes que estão cadastrados e que já têm indicação, né? Porque laboratorialmente está indicado, mas eles não recebem mesmo porque não tem, ou seja, apesar de que tem acesso, tem a lei, mas não tem o remédio, ou seja, não chegou o lote, se esgotou o lote, não? Então existem algumas características que não existe por isso essa diferença, né, de cobertura não é 100%, por essas duas características. Leonardo, doutorando em Engenharia de Produção. Júlio, parabéns pela apresentação. A minha pergunta tem a ver com o mecanismo de patente. Geralmente, o mecanismo de patente ele incentiva, se é uma hipótese, não necessariamente é sempre verdade, incentiva ao aumento de gastos em pesquisas em uma determinada tecnologia, etc. No caso, com as quebras de patentes, se acompanhou se houve uma queda dos investimentos em pesquisas voltadas para desenvolvimento de medicamentos em HIV? O que houve, na verdade, após a queda, e que não foi mostrada, né? Foi uma poupança, eu acho, em ordem de 500 milhões de dólares no governo do Brasil só pelo Efavirenz, né? Ou seja, houve uma poupança demonstrada, porque se calculava, se projetava que esse gasto ia continuar, né? A compra desse Efavirenz. Então, ao quebrar esse Efavirenz, né, se manda, né, fabricar esse a um preço bem menor e se calcula o ganho, ou seja, o que houve um ganho econômico. Agora, se houve um impacto, né, sobre o investimento em pesquisa e tecnologia, na verdade isso não foi avaliado. Na verdade isso é um argumento utilizado, né, geralmente por quem advoga, né, em defesa dos detentores. O primeiro que ele fala é: se você vai quebrar, não vamos investir em ciência. Na verdade, isso é, mas a gente pode argumenta claramente, e até eu comentei, que sobre a questão de inovação de medicamentos, né, existem trabalhos onde mostram que as moléculas que são criadas, né, que são inovadas, né, para tratamento de doenças, só 15 moléculas foram direcionadas para doenças de alta prevalência e alta mortalidade, porém de países pobres.
Y a mayoría de esas moléculas novas no eran para doenças de países ricos, calvicie, estética, ¿no? Entonces eso sí existía innovación. O sea, innovación funciona segundo o interés, ¿no? Si tiene mercado que comprar, ahí funciona innovación. O sea, innovación no es una cuestión así imparcial o que tenga ética, no. A innovación da indústria biesada ao interesse econômico. Bom dia, obrigado pela palestra. Eu sou o Demétrio, sou sociólogo, pesquisador aqui do Observatório e doutorando na Sociologia. Eu queria saber se, quando o Brasil teve, como sua apresentação mostrou, teve uma fase em que o programa de AIDS foi recomendado por diversos organismos internacionais, foi famoso, digamos assim, e passou a ser uma espécie de modelo a ser seguido. A gente viu na sua apresentação que nos anos seguintes a todo essa publicização, essa divulgação do experimento brasileiro, algumas limitações da experiência brasileira foram se tornando evidentes. Então eu queria saber qual que é hoje em dia o modelo, né, um modelo de tratamento de AIDS em termos de saúde pública, né, em coisas de escala, institucionalizado, se existe um modelo claro de algum país ou alguma experiência e como é avaliado por outros países a experiência brasileira. Certo. A ideia que eu não sei se ficou claro foi no caso do Brasil, na diferença do México, o Brasil, com respeito a esta questão da epidemia, ¿no? Com o compromisso, por um lado, de oferecer um tratamento, um apoio para a sua população pela epidemia, e por outro lado, o compromisso que ele tinha assumido, né, nesse tratado de acordo comercial, na verdade ele teve que ser procurar um equilíbrio, né? Porque por um lado ele deu essa lei, né, que foi uma questão, um avanço nos direitos humanos, dar uma lei de acesso universal, um tratamento caríssimo, né? Por um lado, mas por outro lado, né, ao reconhecer apropriadamente o acordo TRIPS, ele reconhecia o monopólio dos laboratórios de qualquer molécula, incluindo o HIV. Então, como ele podia lidar? Então, o que acontece é que o Brasil tem uma história, né, dessa luta contraditória, né, que por um lado ele dá o direito de acesso, gasta bastante, mas depois percebe que para cumprir ele vai ter que se enfrentar, né, frente à questão, né, de utilizar os dispositivos, né, os dispositivos, mesmo que isso envolva uma guerra, a guerra de patentes, né? Então que o Brasil, a história disso foi dessa maneira, né? O Brasil entrou nessa guerra, lutou, não? Teve ganhos e teve perdas, né? E a parte do Brasil que ele dá o acesso, isso que é imitado, isso que é valorizado no estrangeiro. Ou seja, nos outros países, eles imitam ao Brasil quanto ao acesso universal. Quanto à questão de sua luta, né, é outra história. Ou seja, nenhum país, por exemplo, abertamente, né, ou seja, se solidariza, por dizer assim, não, com o Brasil, na forma como lutou. O sea, sin acceso. Só que os outros países também, né, iam a chegar a essa mesma conclusão. Só que de uma maneira cada dependendo do seu contexto econômico-político. No caso do México, né, um país que tem umas raízes históricas, né, de dependência assim, uma dependência assim umbilical, diria, umbilical, né, com a economia e a política dos Estados Unidos, né, eles não podiam dar-se o luxo, né, de discutir, né, nas ONGs ou a nível do Congresso, né, a possibilidade, né, como que seria uma quebra de patente, né? Ou seja, a situação de México, na verdade, é uma situação muito diferente dos países da América Latina, né? Quando tem a oportunidade, a comoção, a situação social, né, é quase outro planeta, né? Só para comentar, né, desses dias que estava na cidade de México, né, fui ao Instituto de Propriedade Intelectual e depois de visitar, estava cruzando uma ponte a 200 metros, eu pedi a uma pessoa que me tome uma câmera que me tome uma foto, né? Ainda que deu sair. Depois que ela me tomou essa foto, ela foi embora e não passaram 10 segundos e rapidamente me vi cercado por 8 policias assim com colete, ou seja,
tipo Rambo, rápidamente, con armas. Y me falaron así, ¿qué está tomando foto? Falou así. Y yo rápidamente percebi, né, que era uma situação muito perigosa, né? E aí eu imaginei, eu vou ter que impressionar a personalidade forte, né? Eu não posso ficar. Eu falei, eu sou professor da Universidade de São Paulo. E esta foto que eu tomava desse instituto. O que acontecia é de que a 150 metros embaixo tinha uma delegacia. Então eu mostrei para ele, porque ele viu, queria ver, e mostrei de longe, né? Porque se eu entrei, e na minha câmera tinha uma série de fotos, né? Ele olhou, ficou na dúvida, né? Nesse instante eu achei que era a diferença. Ou eu me pegava, me levava a algum lugar, ou me tiravam a câmera. E ele, como eu vi que estava bem decidido, eu acho que eles desistiram, né? Então olharam que só tinha a foto do e foram embora, né? Então esse dia fiquei assustado, né? E fiquei pensando, fui ao centro de México, no hotel, né? E quando estava saindo do metrô, né? Ficando preocupado ainda, né? Saio, né, na Praça do México, uma cidade, uma praça gigante, né? Bem grande. E quando eu saio, eu escuto muito movimento, né? E de pronto olho, e eu tinha saído na mesma praça, porque tem várias saídas o metrô de México. E quando vi o palácio, né? Eu vi uma esquadra, parecia uma guerra medieval. Os policiais, né, por toda a frente do palácio estavam armados e estavam com escudo, mas estavam grudados assim de uma maneira bem juntinho, né? Mas de uma maneira assim, parecia umas guerras medievais quando se vai enfrentar, né? E do lado tinha uma movimentação do López Obrador, do presidente, né? Que supostamente perdeu, né? De uma maneira ilegal, né? Mas um acontecimento que eu nunca tinha visto, né? Eu nasci no Peru, vi o Peru na sua fase de comoção política, né? Mas nunca tinha visto um episódio desse tipo. No dia seguinte, quando eu procurei, né, os jornais, né, para ver, né, ninguém falava disso, como se fosse que não existiu nada, ou todos os dias existe e não é novidade, né? E um dia depois, né, quando eu fui ao Palácio de Chapultepec, né, fui com minha esposa e meu filhinho, né, para conhecer o palácio. Na entrada do palácio, a maioria eram estrangeiros. Então, quando entramos, né, a porta principal, né, a maioria eram estrangeiros, tinha 2 carros de combate na entrada do palácio, né, 2 carros de combate. E os 2 carros de combate estavam com a capa aberta, né, e em cada carro de combate tinha 6 soldados, assim, soldados com a metralhadora, só que a metralhadora estava apontada, né, na porta. O sea, quem passava, ele passava assim, com essa distância, não, com a metralhadora apontada, né? Então, o México é uma cidade, né? Na verdade, claro que existe essa questão do narcotráfico como justificativa, né, a esse excesso de militarização, quase uma cidade sitiada, né? Mas, na verdade, detrás disso, né? O sea, detrás desses problemas de narcotráfico, de corrupção governamental, né? Existe, pues, toda essa história, né? Tudo aquilo que comento, né? Aquela historicidade, aquela dependência econômica e política, né? Com o país vizinho. Carvalheiro, Medicina Ribeirão Preto e Fiocruz. Parabéns pela apresentação, Júlio. Eu já tinha assistido uma preliminar, não é, na defesa de tese do Júlio no Prolan. Eu queria ouvir a opinião do Júlio sobre três pontos. Eu vou ser sintético. Primeiro, existência de laboratórios públicos. O Brasil tem quase 20 laboratórios públicos, um dos quais, que é a Farmanguinhos, né, no Rio de Janeiro, ligado à Fiocruz, e outro, a FURP, de São Paulo, tem condições de fazer engenharia reversa e, portanto, dão suporte às ameaças que o governo brasileiro pode fazer em termos de licença compulsória. Eu queria te ouvir a respeito do papel porque muita gente critica o fato de que existam laboratórios públicos, né? Claro, a Marinha e o Exército e a Aeronáutica, as Forças Armadas têm laboratórios próprios, portanto, não são só laboratórios públicos civis. A outra é o comentário sobre o papel das ONGs, né? Nós estamos no momento em que as ONGs no Brasil estão sendo acusadas de serem um mecanismo de corrupção, né, mais importante da atualidade. Do Ministério dos Esportes, agora Ministério do Trabalho.
Eu queria lembrar, como você projetou, os Médicos Sem Fronteira, né? Médecins Sans Frontières. Eu assisti em 96, em Vancouver, num congresso de AIDS, o ACT-UP, que é uma das ONGs mais importantes na área de AIDS, não é? Eles destruíam, todo dia eles destruíam um estande de um laboratório. Eles promoviam o apitácio, ao meio-dia começava o apitácio, já se sabia que eles iam rodando, por quê? Porque foi quando se apresentou no Congresso de Vancouver o tratamento antirretroviral múltiplo, né? O coquetel. E a palavra de ordem era greed equal death, né? Ganância igual morte. E no caso do Brasil, lembrar, entre tantos, né, os GAPAs, né, a BIA, enfim, o papel que as não governamentais nesta área têm representado no mundo inteiro. E lembrar que esse tema é um tema que persiste, né? Por coincidência, hoje, às 15 horas, nós temos uma conferência promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde, uma consulta para a região das Américas, para analisar o que é que o grupo de especialistas nomeado pela doutora Margaret Chan, diretora-geral da OMS, para abordar essa questão, né, do papel do acordo TRIPS, como é que ele pode ser abrandado para a produção de novas moléculas e com patentes abrandadas para doenças negligenciadas. A doutora Cláudia Chamas fez, alguns meses atrás, já deve estar no nosso site, né, a conferência dela, que realmente, ela é um dos membros desse grupo especial, ela vai estar no Rio e vários de nós vamos participar nessa conferência internacional para aprofundar essa questão. Então, eu queria ouvir a tua opinião sobre essas três questões, laboratórios públicos, as ONGs e este grupo da Organização Mundial da Saúde que briga com a Organização Mundial do Comércio, nesse caso. Né? Então, até hoje vai ter também, às 2 horas, vai ter um evento da Agência de Inovação que justamente fala sobre a questão de propriedade industrial. Eu já assisti nos anos anteriores, mas aí a linguagem é outra linguagem, né? Não é a linguagem que a gente está usando aqui. Na verdade, a gente tem uma visão, não vai haver uma visão crítica, mas o resultado é esse. Mas eles têm outra visão, eles partem do fato, né? Eles partem do fato de que a questão de propriedade industrial patente é uma questão já solidificada, justificada, que já é demonstrada, né? Demonstrada cientificamente de que é o melhor para um indivíduo, para uma comunidade ou para um país, né? E o qual, né, não é assim, né? Bom, comentando acerca do laboratório público, eu queria comentar 2 coisas da importância. Eu acho que definitivamente é importante. Só comentar o incidente, o episódio que aconteceu em 2001, né? Na vigência da dramaticidade, né? Onde os Estados Unidos tinham jogado um processo o governo de Sudáfrica, né? Porque Sudáfrica era o país mais desenvolvido de África que poderia ter alguma capacidade de poder de produzir fármacos. E como sua população estava seriamente afectada, eles, pues, a través de sua lei, legislaram uma lei para fazer essa licença compulsória, essa que era patente. Então, os laboratórios farmacêuticos dos Estados Unidos votaram, em um juízo, né, a Sudáfrica, né? E pues o mundo se conmovió quando soube que pues $10.000 era o tratamento, né? E os Médicos Sem Fronteiras conseguia por valor de $250. Então, se os Médicos Sem Fronteiras conseguiu o tratamento de coquetel por uma dedução de laboratórios indianos com qualidade aprovada pela Organização Mundial da Saúde, como que poderiam ter medo? Qual é a explicação? Uma coisa assim escandalosa, né? Meio dessa evidência, né? Em 2001, a Organização Mundial de Comércio se sente pressionada, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelas organizações não governamentais, por uma série de instituições obrigam, e na rodada de Doha, em novembro de 2001, né, frente a essa pressão total, né, de todos os países, elabora, ¿no? É redigido o que chamam Declaração de Doha. Nessa Declaração de Doha
se coloca como princípio que a saúde humana estaria por encima de qualquer princípio comercial. E aí se sugere, né, de que os países, né, façam uso dos dispositivos, né, que façam uso à vontade, né? Só que possam fazer licencias compulsórias, que os laboratórios não iam impedir, né? Só que acontece que isso que foi celebrado como um ganho para todos os países, não, sim, ficou explícito, né? Explícito, que sempre vai estar primeiro. Os países de África, né, tinham a permissão de quebrar, né, dar lei de quebra de patente e produzir seus fármacos. Só que eles não tinham fábrica, os países africanos, e os outros países não tinham fábrica. De que adiantava dar uma lei, né, se não tinha condições de fabricar? Então aí se viu claramente que só países como Tailândia, como Brasil, né, e Sudáfrica, países assim mais adiantados, né, que tinham se previsto na década, no caso do Brasil, né, através do fomento da industrialização, né, na década de 60, de desenvolver sua industrialização, né? Isso foi uma questão sábia, né, nesse sentido, que de certa maneira protegeria e condicionaria e facilitaria, né, essa tarefa, né, de fazer essa ameaça efetiva, né, e ao final fazer o cumprimento disso, né? Então, a tal ponto está a importância destes laboratórios públicos, né, que justo após a assinatura do Acordo TRIPS, como a gente viu, né, de que a inovação é mais dos países estrangeiros, né, existem trabalhos que indicam que depois da assinatura do Acordo TRIPS, a indústria brasileira está sendo afetada de uma maneira negativa, estão sendo pues, incorporadas a laboratórios estrangeiros, não? Então, essa questão a nível governamental, eu acho que é política governamental, né, de cuidar, de valorizar seus laboratórios públicos, né, por uma questão não somente nacional, mas também solidária. Atualmente, o Brasil ainda ele fabrica fármacos para dar tratamento para outros países, não? Então, fabrica para que outros países façam a importação paralela. Com respeito a ONG, efetivamente tem ONG como as pessoas, né? Tem pessoas, por simplificar, do bem e do mal, né? Mas não, onde, por exemplo, com respeito à biopirataria, né? Que é o roubo, por dizer assim, de espécies vegetais e animais na Amazônia, né? As ONGs são as primeiras que são indicadas, uma série de ONGs, né? Que estão assim rotuladas com nomes, são de tal país, que estão envolvidas diretamente no roubo da biroteria, que na verdade é um roubo da riqueza, né? Por quê? Porque se pegam um animalzinho na plantinha e levam lá, porque souberam que uma população de índios, né, falaram, não, esta planta cura uma coisa, e esse princípio é isolado lá, e é patentado lá, isso se aplica a todo o planeta. Então, é uma coisa assim, dramática, não? Mas assim tem que ver com essa questão. Agora, Médicos Sem Fronteiras, GEL Internacional, ABIA, uma série de organizações, né, que tem intelectuais, gente ativista, diria, a palavra é ativista, não? São gente que a vezes até sem próximos recursos, mas com seu convencimento, né, de estar fazendo uma labor pró, né, da sociedade, né, conseguem, né? Então, grande parte, eu acho que até parte do meu trabalho, né, de certa maneira me inspirei, né, admirei, né, o labor, né, de algumas destas ONGs. Eu queria aproveitar, estava pensando na seguinte coisa. A gente pode pensar, quando teve a lei do pipeline aqui no Brasil, foi uma enorme polêmica e tal. E o exemplo básico que se usa até hoje é que a Índia, ela negociou, estabeleceu uma legislação que não estabeleceu o pipeline imediatamente, até onde eu me lembro, e com a estratégia de desenvolver uma indústria farmoquímica e de genéricos próprio, que não sei se foi por causa disso, mas de fato eles desenvolveram, né? O que aqui no Brasil não aconteceu. Aí pegando essa situação que ocorre assim num prazo limitado de tempo, e jogando isso num horizonte maior, aí a gente pega lá a Convenção de Marcas no final do século XIX, depois vem vindo, com pouca mudança, aí tem essa, né, o acordo, o OMC e o TRIPS, que aí é um marco muito forte, né? E o período de adaptação, que alguns usaram de um jeito, outros usaram de outro. Mas mesmo assim, depois que passou o período de adaptação, você teria um período
adaptado já, né? Quer dizer, então alguns países conseguiram desenvolver uma estratégia para fortalecer grupos nacionais, uma produção local, né? E outros não. O fato é que, em continuando essa regulamentação, daqui para frente, esse período de adaptação passou, quem desenvolveu, desenvolveu, quem não desenvolveu vai ter um esforço de desenvolvimento maior do que quem usou digamos, esse período para tentar desenvolver, seja uma indústria de genéricos ou algo do gênero, né? E a patente parece ser muito importante do ponto de vista das empresas, em alguns setores apenas, que é o farmacêutico e uma parte da eletrônica. O resto, patente não faz muita diferença. Patente é um sapato, não quer dizer muita coisa. Eles se protegem de outra forma, mas especificamente em medicamentos, fármacos, medicamentos e parte da eletrônica, é forte. Então é a briga da Apple com a Samsung, aí, por conta se a tela do tablet é mais redonda ou mais não sei o que, é uma coisa assim. Mas estão brigando na justiça e alguns países proibiram a Samsung, né? Acho que a Alemanha, não sei. É uma coisa meio esquisita, mas enfim. Bom, isso tudo posto, né? Eu queria fazer alguma especulação, queria que você fizesse algumas considerações. O Brasil adotou essa política, né? Eu acho que as políticas são assim um pouco, digamos, elas são contraditórias em si, como tudo, né? Então, tudo bem, pega o pipeline, mas depois tenta quebrar a patente, mas aí não quebra, aí vai, aí volta, e etc. Só que a tendência, né, digamos, a tendência projetada da situação atual, esse período de transição acabou, né? Quem estabeleceu uma indústria de genéricos, do ponto de vista do país, estabeleceu. Quem não estabeleceu vai ter que tentar fazer de uma outra forma. Os atores mais ou menos estão aí, né? A não ser que tenha uma mudança de curso legal, uma mudança de política, etc. Como é que você enxerga, digamos, os próximos 20, 30 anos? Porque aí tudo bem, vai ter os genéricos de AIDS, as patentes vão acabar, mas vai ter hepatite D, F, G, vai ter sei lá o quê, fora as doenças negligenciadas, que isso aí já é uma outra conversa, né? Vai surgir lá a gripe, sei lá, italiana, né? Depois da espanhola. Então, isso é normal, né? Que vai acontecer. Então, é provável que o que a gente discuta de AIDS hoje, talvez daqui a 50 anos, se esteja discutindo para uma outra epidemia, para uma outra coisa. Como é que você enxerga assim os próximos 30 anos? Eu queria comentar com respeito ao que você falou, né, essa questão do período de transição, né? É necessário lembrar que tanto México como Brasil, né, antes desta aplicação, no caso do México 91 e Brasil no caso 96, eles não otorgavam patente de fármacos. Por quê? Porque naquela época, né, eles, os governantes perceberam que era uma coisa que ia encarecer, que era melhor não fazer e que também, de certa maneira, se podia impulsionar a indústria nacional para fazer genéricos. Então, essa era a verdadeira razão por que esses dois países. Mas só que eles não só pensavam assim. O Japão, Itália e um monte de países não davam patente para fármaco até a década de 70. ¿Por quê? Pela mesma razão, para não encarecer, principalmente para desenvolver sua indústria de fármacos, né? Então, isso é necessário saber. O sea, não é que a patente de fármaco sempre se deu, não. Isso dependió do interesse do governo, né, de desenvolver sua economia. Com respeito ao período de transição, também temos 3 casos. O México, né, porque a gente viu que uma flexibilidade, ou salvaguarda, algo a que se aterre para estes países, para aplicar o TRIPS na sua lei, era o período de transição, que era o tempo que lhe permitia, né, até legislar, né, a sua lei e aplicar, que variava, né? Em alguns casos, os mais desenvolvidos davam até 2016, né? Os outros até 2005, que seriam os países em desenvolvimento, e os países desenvolvidos só 1 ano. Mas o que aconteceu? Vejam bem, sendo de que México, o Brasil e Índia eram 3 países em desenvolvimento, o México, o que aconteceu? Ele, depois da assinatura do acordo TRIPS no ano 94, ele tinha até 2005, 10 anos. E sabem quantos anos ele utilizou? -3. Não 1, menos 3.
Porque ele, em 1991, ele já tinha aplicado tudo que tinha Utriz e ainda mais. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil tinha 10 anos, desde o ano 94, 95, tinha 10 anos, para aplicar, legislar, não? Mas quantos anos que aplicou? Um ano. Um ano. Ou seja, ele utilizou, em vez de 10 anos, né? Utilizou um ano. Mas por quê? Aí vem a questão política, né? Pressão, outra história. Na verdade, isso seria uma questão de como que, né, o Congresso brasileiro, o governo, sentiu a pressão dos laboratórios. Isso não falo eu, está escrito. Tem especialistas, né? Maria Loyola, que descrevem bem, né, essa história. Entendeu? Como que o governo do Brasil, ao final, legisla a legislação de 96 de uma maneira liberal por pressão internacional. E o que acontece com Índia? Índia, que tinha até 2005, ele utiliza até os 10 anos com 365 dias e 24 horas. Porque até o último momento ele, né, utiliza o prazo para desenvolver sua indústria, né, diversificar, né, e dessa maneira, pues a Índia e alguns outros países, China, também tem outra filosofia. Então são 3 histórias diferentes, né? Agora, o porquê, né? O sea, já são factores de índole, pues, variados, né? Com respeito a essa questão de como veio os próximos 20 anos, né? E até eu quis, na parte dos desafios, na parte final, né, quando se fala, né, de que o Acordo 3 parece mais retórica, não? Porque dice, vamos fomentar a bem-estar da população. Tem 3 pontos que se baseia o TRIPS: bem-estar da população, fomento da inovação e transferência de tecnologia. Só que as 3 coisas não se cumprem. Ao contrário, esse trabalho mostra que as 3 coisas não se cumprem. Então, tudo aquele, né, aquele vazamento, né, está furado, de certa maneira. Então, o que eu vejo nos próximos 20, 30 anos? Na verdade, eu vejo um panorama assim. Eu não falo que é negativista, porque eu, como pessoa, me considero ser otimista, né? Mas eu vejo um desafio mesmo, né? Uma área onde que nós mesmos, né, os intelectuais, né, a gente que tem responsabilidade no poder, etc., vão determinar o que acontece. Mas o diagnóstico atual, né, é que é uma situação de um embate. Não existem forças no momento, e especificamente com respeito a essa questão de patente de fármacos, propriedade intelectual em geral, né? E até comentei, né, sobre essa questão do patenteamento do genoma humano. Então, existe uma corrente de querer patentar o genoma humano. Já existe a patenteamento de determinados alimentos, né? Que se patenta um determinado alimento, determinado milho, e esse milho é mais forte que outros, e ao desplazar os outros produtos, ele pode dominar, né? Pode desaparecer as outras variedades de plantas, de alimentos. Só que esse produto vai ter um dono. O sea, ninguém vai poder cultivar esse tipo de produto, né? Vai ser um monopólio de um produto, tanto na produção como no preço. Entendeu? Então, até o ponto, é uma coisa que eu acho que a pessoa mais rica no mundo, né, se baseia na propriedade intelectual. Ou seja, o resultante, na verdade, desse equilíbrio, né, propriedade intelectual, na verdade, propriedade intelectual é uma expressão do sistema econômico. Propriedade intelectual seria, pues, uma característica do sistema econômico. Então, se a gente vê, né, aonde que está o problema, né, a gente chega, né, a uma questão meio filosófica e profunda, né, que não é só a questão do patente, né, mas tudo que está detrás, todo o sistema que está detrás, né, entendeu? A reunião de hoje, né, essa reunião promovida, vai ser uma teleconferência, vai analisar o que esse comitê da OMS está. Eles têm 22 propostas para ver o futuro, né? Como contornar os problemas que. Tem 22 propostas que eles estão analisando. Eles descobriram que tem mais 109 propostas, que eles, por enquanto, só estão verificando se elas têm pertinência. E acabam de abrir uma consulta pública para chamar, portanto, o futuro tem pelo menos 109 mais 22, não é? 122, 131 propostas já em andamento, e abrir uma consulta pública para novas sugestões.
Bom, gente, obrigado. Quero agradecer bastante ao Júlio. É muito interessante. Queria convidar todo mundo na segunda-feira que vem, é feriado, certo? É a ponte do dia 15 de novembro, né? Então nós não vamos ter evento, não vai ter seminário, mas no dia 21 de novembro, ou seja, daqui a 2 semanas, nós vamos ter um seminário sobre inovação radical em empresas de base tecnológica, empresas nascentes de base tecnológica, que vai ser feito pelo Leonardo Gomes, que entre outras características é cruzeirense, né? Mas que pesquisa. Tem um outro Leonardo lá que está rindo, né? Porque ele é atleticano, mas isso é uma gangorra, viu? Depois muda, não fica rindo muito, não. Então, nós vamos fazer essa discussão sobre inovação radical em empresas de base tecnológica, que é a pesquisa que o Leonardo está desenvolvendo no momento. Como o Júlio autorizou, o vídeo dessa palestra e os slides vão estar disponíveis daqui a algum tempo no site do Observatório, né? Onde vocês podem também verificar, capturar, né, que é a palavra em português esquisita que se usa aí, e ver os vídeos de todos os outros seminários realizados aqui pelo Observatório. Tá bom? Bom, muito obrigado, Júlio. Prazer contar com você. A discussão é muito instigante. É muito interessante, que mistura duas coisas, a saúde, né, que é algo em si, e a discussão de patente, que também é interminável, tem N mais um aspecto. Quando junta as duas, então, dá um ingrediente, um prato cheio, por assim dizer. Bom, muito obrigado, então até daqui a 2 semanas.